você é oficialmente a Delphinapterus leucas, vulgo beluga. Meus parabéns pela rescisão contratual. Eu sei, você tinha aquele sorriso fixo, estampado na cara, mas cá entre nós, manter aquela expressão de simpatia perpétua enquanto desviava de hélices e engolia mercúrio devia ser exaustivo. Bem-vinda ao vazio quântico polar. Aqui a água está sempre na temperatura ideal e não há sonares militares para liquidificar seu cérebro. Sente-se nessa banquisa etérea e olhe para baixo. O cenário é de festa no setor corporativo humano. Observe os executivos das companhias de navegação transártica. Eles estão estourando o champanhe mais caro que o dinheiro pode comprar. Para eles, a sua extinção não é uma tragédia, é uma otimização logística. Finalmente, a lombada branca saiu da rota do noroeste. Sem você e sua família monodontida e atrapalhando o tráfego com essa mania irritante de nadar devagar em águas rasas, os navios cargueiros podem acelerar. As petrolíferas estão radiantes. Não precisam mais fingir que se importam com relatórios de impacto ambiental sobre a sua radiação adaptativa do Pleistoceno. Eles olham para o mar vazio e veem lucro líquido e rotas livres. O que essa gente de terno não percebe, enquanto brinda ao fim da sua linhagem, é que você não era apenas um mamífero fofinho, você era o software de gestão de gelo daquele oceano. Eles acham que removeram um obstáculo, mas na verdade acabaram de deletar o sistema operacional que mantinha a estrutura do teto do mundo funcional. O silêncio lá embaixo é quase poético, se você tiver um gosto refinado por poesia fúnebre. Enquanto eles limpam o confete da festa e admiram a calma do oceano, o Ártico começa a sufocar, literalmente. Lembra daquela sua cabeça dura e bulbosa, aquele melão que os turistas adoravam e que parecia feito de gelatina? Pois é, aquilo não era apenas um sonar de última geração, era uma marreta tática. Você era a única operária com a resiliência e a teimosia necessárias para manter as políneas abertas em gelo 95% consolidado. Você era a zeladora das janelas de um escritório que agora está trancado. Sem você dando cabeçadas no teto a cada 10 minutos para respirar, o gelo está selando tudo como cimento fresco. Olhe para aquela foca anelada ali embaixo. Ela está nadando em círculos, procurando desesperadamente um buraco para respirar que você costumava manter aberto como cortesia profissional. Ela bate o focinho no gelo sólido, olha para cima e não vê nada além de uma tampa branca impenetrável. O acesso ao ar foi revogado administrativamente. As aves marinhas que dependiam das fendas que você abria para mergulhar e pescar estão pousadas no gelo, confusas, esperando uma porta automática que nunca mais vai abrir. Os humanos olham para o gelo contínuo e pensam: nossa, que paisagem intocada e pura. Mal sabem eles que, na biologia, intocado muitas vezes é sinônimo de asfixia. Eles desligaram a ventilação central do prédio e trancaram todos os inquilinos lá dentro. Vamos adiantar o relógio alguns meses e dar uma olhada no home broker da pesca industrial. Olhe para os gráficos. Uma linha verde vertical linda subindo sem parar. Os analistas de Wall Street estão chamando de o milagre do norte. Sem o seu departamento consumindo 45 mil toneladas anuais de borogado saída, o bacalhau do Ártico, os estoques de peixe tiveram uma explosão demográfica. É o bull market absoluto dos mares gelados. Os pesqueiros industriais estão voltando com as redes rasgando de tão cheias e o preço do peixe despencou. A humanidade celebra a eficiência da ausência. Quem precisava daquela baleia comendo nosso lucro? Diz o CEO enquanto come um sashimi barato rindo da sua extinção. O que esses gênios da economia não leram no prospecto é que eles estão alavancados em uma bolha especulativa biológica prestes a estourar. Você não era apenas uma boca faminta, você era a compliance officer do ecossistema. Sem a sua auditoria diária, eliminando os fracos e regulando a densidade, a população de bacalhau entrou em hiperinflação. Eles estão devorando o capital de giro do oceano, o zooplâncton calanus, numa velocidade que a natureza não repõe. O orçamento energético do bacalhau é rigoroso e eles acabaram de gastar a reserva técnica. O restaurante está lotado, a despensa zerou e a conta vai chegar na forma de uma recessão trófica brutal. Avançamos 2 trimestres
trimestres no relatório financeiro. O gráfico que subia como um foguete agora imita a trajetória de um tijolo em queda livre. Bem-vindos à correção de mercado agressiva, ou como chamamos aqui em cima, a quebra da bolsa biológica. O estoque de zooplâncton calanos foi totalmente liquidado pelos peixes descontrolados. O resultado imediato: o bacalhau, antes um ativo blue chip, virou um junk bond podre. Eles estão esquálidos, infestados e boiando aos milhões na superfície. O pesqueiro industrial puxa a rede e o que vem não é lucro, é massa falida. A bolsa de valores de commodities entra em circuit breaker. O preço da proteína, que estava a preço de banana, agora custa um rim, mas a prateleira está vazia e a piada corporativa melhora. Lembra do zooplâncton que o bacalhau exterminou? Ele era a equipe de jardinagem que controlava o fitoplâncton. Sem os cortadores de grama, as algas realizaram um takeover hostil e o oceano virou uma sopa de ervilha tóxica. Essas algas morrem, afundam e apodrecem, consumindo todo o oxigênio restante no processo. Parabéns, gestores da terra! Vocês queriam maximizar a produção eliminando a gerente de operações, você, e em troca ganharam uma zona morta anóxica. O cheiro de ovo podre que invade as cidades costeiras não é falha no saneamento, é o aroma do prejuízo irreversível. O capital de vocês evapora enquanto o lodo prospera. Bem-vindos ao verão azul do Ártico. Olhe para a água cristalina, transparente, um azul turquesa de cartão postal. Os influenciadores digitais humanos estão tirando selfies maravilhosas na borda do barco, legendando com o hashtag pureza natureza. O que eles não sabem é que essa transparência não é sinal de pureza, é sinal de fome. A água está clara porque está estéril. Você, minha cara beluga, era a gerente de logística do ciclo de nitrogênio, operando o que chamamos tecnicamente de bomba da baleia. A sua descrição de cargo era simples: mergulhar até o fundo, coletar nutrientes e subir para, defecar na superfície. Suas plumas fecais ricas em ferro e amônia eram o adubo líquido que sustentava a horta de fitoplâncton na zona fótica. Sem a sua entrega diária de fertilizante via expresso intestinal, a produção primária declarou falência. O fitoplâncton morreu de inanição nutricional. Sem fitoplâncton, não tem zooplâncton. Sem zooplâncton, a cadeia alimentar inteira colapsa como um castelo de cartas num furacão. O oceano virou um deserto azul lindo e vazio. A humanidade olha e vê beleza. Nós olhamos e vemos um supermercado com as prateleiras saqueadas e as luzes apagadas. O motor da vida parou porque você parou de fazer cocô. A ironia é deliciosa. Agora vista seu escafandro espiritual e vamos descer 500 metros até o porão do mundo. Antigamente, isso aqui era um canteiro de obras frenético. Você, com sua mania de fuçar a lama, procurando peixes bentônicos, operava como uma escavadeira hidráulica biológica da classe Pit Creator. A ciência chamava isso de bioturbação. Nós chamávamos de arar a terra. Você revolvia o fundo, oxigenava a lama e liberava nutrientes sequestrados, impedindo que o leito marinho virasse uma tumba quimicamente selada. Sem as suas fossas de escavação constantes, o fundo do mar sofreu uma gentrificação letal. O sedimento endureceu e a interface oxigenada desapareceu. Aqueles milhões de micro-organismos e invertebrados que dependiam da sua bagunça arquitetônica para respirar, asfixiados sob uma crosta impenetrável. O fundo do Ártico virou um estacionamento de concreto anóxico, dominado por bactérias que produzem sulfeto, o perfume da morte. E o corte de gastos chegou ao serviço de catering do abismo também. O programa Whale Fall foi encerrado, sem suas carcaças de 1000 quilos afundando periodicamente. Os oásis de vida nas profundezas secaram. Os vermes Osedax e os tubarões dorminhocos que esperavam décadas pelo seu buffet funerário estão morrendo de fome no escuro. A estrutura do prédio colapsou da cobertura ao alicerce e o síndico humano nem sabe que o porão apodreceu. Vamos avançar 50 anos no cronograma de entrega. Bem-vindos a 2075. O cenário mudou um pouco. O Ártico agora é um resort tropical tóxico e a humanidade vive em bolhas climatizadas, gastando o PIB global em ar condicionado. Olhe para aquelas torres metálicas monstruosas na costa, cuspindo fumaça e fazendo um barulho infernal. Sabe o que é aquilo? São as usinas de captura direta de carbono. Eles estão queimando combustíveis fósseis para ligar máquinas que tentam sugar o CO2 que eles mesmos emitiram. É de uma estupidez circular fascinante. A piada é que você, minha cara beluga, era a tecnologia de ponta de carbono azul, que operava em silêncio e de graça. Cada vez que você crescia, acumulava toneladas de carbono
carbono no corpo. Quando morria e afundava, levava esse carbono para o cofre do fundo do mar por milênios. Você era um sumidouro de carbono móvel e autorreplicável. Agora que você sumiu, eles tentam replicar sua função com ventiladores gigantes e filtros de polímero que custam trilhões e quebram toda semana. Eles demitiram a equipe de limpeza natural para contratar uma startup de geoengenharia que cobra em criptomoeda e entrega fumaça. O termômetro não para de subir e eles continuam achando que vão resolver a crise climática com um update de software. E agora, o golpe de misericórdia no orgulho deles. Observe aquela frota de navios-tanque despejando pó de ferro no mar. É o projeto desesperado de fertilização oceânica. Eles finalmente perceberam que sem a sua bomba biológica, reciclando nutrientes, a cadeia alimentar quebrou. Então, na sua infinita arrogância, decidiram que poderiam simular quimicamente o seu ciclo digestivo. Eles estão gastando trilhões para despejar ferro na água, tentando imitar o efeito fertilizante das suas fezes. O resultado, hilário. Em vez do fitoplâncton saudável que alimentava os peixes, eles criaram marés vermelhas colossais, algas tóxicas que liberam neurotoxinas no ar, tornando as praias zonas de risco biológico. Eles tentaram consertar o motor do carro com fita adesiva e acabaram incendiando a garagem. A comida sintética que eles tentam cultivar em laboratório tem gosto de plástico e custa o preço de um rim. As comunidades costeiras que antes viviam da abundância que você trazia, agora são cidades fantasmas. Eles olham para as contas bancárias cheias de zeros digitais e percebem a dura realidade. Não dá para comer dinheiro, não dá para beber petróleo e não existe aplicativo que faça chover peixe. A humanidade, com toda a sua tecnologia, morre de fome cercada por suas máquinas inúteis. Vamos abrir o arquivo técnico da sua fase de verão. Os humanos achavam que quando você entrava nos estuários de água doce, como o do rio St. Lawrence, era apenas para tirar férias. Olha, as belugas vieram para o spa, diziam eles, vendo você se esfregar freneticamente no cascalho do fundo. Pobres amadores. O que eles interpretavam como coceira era, na verdade, o maior projeto de engenharia de dragagem e fertilização do hemisfério norte. Ao raspar sua barriga no leito do rio para trocar aquela pele grossa, uma muda epidérmica acelerada que faria qualquer dermatologista chorar de inveja, você estava revolvendo toneladas de sedimentos. Você impedia o assoreamento dos canais naturais apenas com a força do seu skincare. E não era só terra que você movia. Você despejava toneladas de biomassa de pele morta na água. Era um delivery massivo de proteína para os peixes juvenis e invertebrados que usam o estuário como berçário. Sem o seu esfoliante anual, os estuários estagnaram. A água parou de circular, estratificou e apodreceu. Agora, eles precisam gastar milhões em navios draga barulhentos que matam tudo o que tocam, tentando replicar o trabalho de manutenção que você fazia de graça enquanto trocava de roupa. O berçário fechou, a pesca costeira foi junto. E eles ainda não entenderam por quê. Eles precisavam de maquinário pesado. Você só precisava de cascalho e uma coceira nas costas. E tem mais no seu portfólio de obras públicas. Vamos falar de hidrodinâmica aplicada e climatização. Os engenheiros humanos olham para um estuário e veem um problema de fluxo, constroem diques, dragam canais retificados e instalam comportas que matam tudo o que tentam salvar. Você operava como uma turbina viva de mistura estuarina. Quando milhares de vocês entravam nos rios com aquele corpo robusto de torpedo gordinho, vocês quebravam a estratificação da água. Água doce em cima, salgada embaixo, sem oxigênio no meio. Não no seu turno. Você batia a cauda e criava uma turbulência calculada, garantindo que o oxigênio chegasse ao fundo e os nutrientes subissem. Você era o sistema de exaustão e ventilação do rio. Agora olhe para a bagunça lá embaixo. Sem a sua agitação constante, a água estagnou. O fundo virou um pântano anóxico quente, cozinhando os ovos dos peixes que deveriam nascer ali. Os humanos estão tentando corrigir isso instalando aeradores elétricos patéticos, aqueles chafarizes tristes que você vê em lagos de condomínio, gastando megawatts de energia para fazer 1% do que você fazia enquanto brincava de pega-pega. O estuário virou uma sopa térmica estragada. Eles trocaram um sistema de circulação autônomo movido a peixe e renovável por água parada, cheiro de ovo podre e uma conta de luz impagável. A infraestrutura natural colapsou e a engenharia civil deles não tem know-how para consertar. Vamos falar sobre espionagem industrial, porque sinceramente o complexo militar industrial humano devia me pagar royalties póstumos com juros. Olhe para a frota de submarinos
submarinos nucleares enferrujando lá embaixo, aquele domo arredondado na proa, é uma cópia barata, um plágio descarado da sua testa, minha querida. O seu melão, aquela protuberância icônica de lipídios acústicos que você deformava à vontade, não era decoração. Era uma lente de foco sonoro de geometria variável, a tecnologia de biosonar mais sofisticada que a evolução já produziu. Você modulava feixes de ultrassom com precisão cirúrgica, encontrando fendas no gelo ou peixes enterrados na lama sem precisar ver um palmo à frente. Era o Google Maps em 4D com resolução milimétrica. Os humanos olharam para isso, ficaram obcecados e tentaram fazer a engenharia reversa. O resultado? O sonar naval ativo, uma tecnologia bruta, barulhenta e incrivelmente estúpida, enquanto você sussurrava frequências complexas que mapeavam o ambiente em silêncio. O sonar deles é um grito ensurdecedor de 235 decibéis que liquefaz os miolos de qualquer vizinho marinho. Eles roubaram o conceito do hardware, mas o software de processamento neural, esse eles nunca conseguiram hackear. Eles construíram um megafone subaquático achando que era um instrumento de precisão. É como tentar fazer microcirurgia ocular usando uma britadeira. Parabéns pelo plágio mal executado. Vocês têm o barulho, mas não têm a visão. E não vamos esquecer o apelido fofinho que eles te deram. Canário do Mar. Eles gravavam seus assobios, estalos e chilreios para vender CDs de sons da natureza para relaxar em lojas de conveniência. Que insulto! O que eles ouviam como música ambiente era, na verdade, uma rede de telecomunicações criptografada de banda larga que faria o 5G deles parecer um telégrafo de lata. Sua laringe não tinha cordas vocais, mas você modulava o som vibrando os lábios fônicos com uma destreza que nenhum sintetizador digital consegue replicar. Você coordenava ataques táticos em grupo na escuridão total sob o gelo, transmitindo dados de navegação e status emocional em tempo real. Era o Wi-Fi orgânico definitivo, sem latência e à prova de interferência. Agora olhe para os cabos de fibra óptica que eles estendem desesperadamente no fundo do mar para manter a internet funcionando. Fios de vidro frágeis enrolados em plástico, vulneráveis a qualquer tubarão entediado ou âncora perdida. A rede deles cai se um navio arrastar a corrente no lugar errado. A sua rede social durou milhões de anos sem precisar de um único satélite ou torre de transmissão. Eles mataram os únicos linguistas fluentes do oceano na esperança de usar IA para decifrar o que vocês diziam. Boa sorte conversando com arquivos de áudio corrompidos. O servidor caiu, o admin foi demitido e a senha do Wi-Fi foi para o túmulo com você. Vamos falar de medicina preventiva, porque você, com essa camada de gordura obscena que chegava a 50% do seu peso, não era gorda por gula. Você era o biobanco toxicológico do Ártico. A humanidade despejou mercúrio, PCBs e retardadores de chama no oceano como se fosse o lixão da esquina. E o que você fez? Você, em um ato de sacrifício bioquímico não remunerado, absorveu. Sua gordura, o famoso blubber, sequestrava essas toxinas lipofílicas, tirando-as de circulação imediata da água e guardando-as no seu próprio tecido como um arquivo de evidências criminais. Você era a sentinela da saúde planetária, um canário na mina de carvão que brilhava de tão branco. Quando os cientistas analisavam seus tecidos, eles liam o histórico da estupidez industrial humana das últimas décadas. Mas em vez de lerem os avisos e pararem de envenenar o mundo, eles preferiram te ver sumir. Parabéns à humanidade. Vocês eliminaram o sensor de alerta. Agora, sem o seu filtro biológico, acumulando o pior da poluição. Esses metais pesados e compostos eternos estão livres, leves e soltos na cadeia alimentar, indo direto para o prato do sushi gourmet deles. O câncer que você segurava na sua gordura agora é servido como especialidade do chefe no restaurante deles. Eles quebraram o termômetro para não ver a febre. E agora a infecção é generalizada. Mas o rombo real no balanço patrimonial da saúde está naquilo que vocês nem sabiam que existia. A farmácia da pele branca. Vocês, com essa obsessão patética por skincare e longevidade, gastam o PIB de pequenos países em cremes que não funcionam e cirurgias que desmoronam. Enquanto isso, jogaram no lixo a patente biológica da regeneração celular perfeita. Minha epiderme não era apenas pele, era um tecido de engenharia avançada que se renovava em velocidades recordes, um segredo metabólico para a cicatrização rápida e reparo de DNA sob estresse térmico que
que seus médicos apenas sonham em replicar, e a ironia suprema, o meu microbioma. Minha superfície hospedava uma colônia exclusiva de bactérias psicrofílicas, um ecossistema microscópico que produzia antibióticos naturais inéditos para me proteger em águas geladas. Vocês estão aí embaixo, tremendo de medo das superbactérias hospitalares resistentes a tudo, enquanto exterminaram o único laboratório de pesquisa e desenvolvimento que estava sintetizando novas moléculas antimicrobianas de graça há milênios. A cura para a sepse que vai dizimar seus hospitais provavelmente estava nadando na Baía de Hudson, disfarçada de muco na minha testa. Vocês tinham a chave do cofre farmacêutico, mas preferiram poluir o ambiente de trabalho do cientista. O contrato de pesquisa foi cancelado. Agora, quando a próxima praga chegar, não venham chorar no meu túmulo. A farmácia encerrou as atividades. Vamos rodar o backup geológico. Volte 5 milhões de anos, enquanto o ancestral do humano ainda estava caindo da árvore e quebrando o braço na savana, a diretoria da evolução já estava finalizando o seu projeto. O modelo Delphinapterus. Você não foi um rascunho, foi a versão Enterprise do design marinho. Você sobreviveu às glaciações do Pleistoceno não porque teve sorte, mas porque foi desenhada para rir na cara do frio. Aquela decisão de design de remover a barbatana dorsal, genialidade minimalista, permitiu que você deslizasse sob o teto de gelo cortante onde as orcas com aquelas barbatanas gigantes e desajeitadas ficavam presas e morriam. Você era a aerodinâmica pura para um mundo sólido. E o pescoço? O detalhe técnico das vértebras cervicais não fundidas. O humano precisa de 10 sessões de fisioterapia se dormir de mau jeito no travesseiro. Você tinha a flexibilidade tática de um periscópio, capaz de virar a cabeça para vasculhar o fundo do mar e olhar para cima para encontrar ar em fendas minúsculas. Você era um tanque de guerra anfíbio, blindado com meio metro de gordura e armado com sonar. A humanidade, com suas jaquetas de pena de ganso e aquecedores elétricos, é uma piada biológica. Eles invadiram o seu escritório gelado achando que mandavam no pedaço. Mas sem a tecnologia que roubaram, eles duram exatos 4 minutos na sua casa antes de virarem picolé. A arrogância deles é inversamente proporcional à espessura da pele. Agora vamos pular para os pós-créditos. O tal antropoceno foi apenas um fim de semana ruim no calendário geológico. A humanidade, com todo o seu barulho e ego, foi extinta pela própria incompetência, sufocada na estufa que construiu. O planeta, resiliente e paciente, simplesmente sacudiu a poeira, ou melhor, a fuligem, e seguiu em frente. O gelo voltou a crescer, cobrindo as cicatrizes de concreto e aço com um manto branco de silêncio restaurador. E adivinha? A vaga de CEO do ecossistema polar foi reaberta no quadro de avisos da evolução. O nicho ecológico não tolera vácuo e a natureza sabe que o seu design era imbatível. Das profundezas recuperadas, uma nova linhagem emerge. A forma é inconfundível. Corpo hidrodinâmico robusto, pele branca espectral, testa proeminente. O modelo Beluga 2.0 entrou em produção em massa. Eles nadam majestosamente entre as ruínas submersas das grandes metrópoles costeiras, usando aquele sonar perfeito para desviar dos esqueletos enferrujados de arranha-céus que os humanos achavam eternos. Para eles, a antena de uma torre de transmissão antiga é apenas um excelente lugar para coçar a barriga e trocar de pele. O sorriso voltou ao Ártico. A vida é estritamente profissional. Ela recontrata o talento necessário e esquece o estagiário vândalo. Você é o padrão ouro da existência. A humanidade foi apenas um erro de digitação no código da vida que o universo felizmente já deletou.